tudo isso pra gente. A gente só precisa confiar. Confiar. E Deus tem falado muito comigo desde a semana passada sobre, tá falando sobre fortalecimento. Eu tentei fazer vários vídeos, mas só que nunca concluía, parecia que sempre estava faltando alguma coisa. E quando foi ontem, eu fui entender tudo que eu estava meditando essa semana, tudo que Deus estava falando no meu coração. Da semana passada para cá, eu estava meditando muito sobre isso, de que Deus, ele não quer dar força, ele quer ser a nossa força, ser a nossa força. Tanto é que a gente vê que pra gente experimentar a força de Deus, a gente tem que muitas vezes passar por um momento de fraquezas, de momentos que a gente começa a ter experiências com Deus. Então, como se fortalecer no Senhor? Através da palavra. E eu estava vendo assim que Deus foi me mostrando muitos fortalecimentos no decorrer dessa semana. E eu fiquei, meu Deus, essas palavras de força. E quando foi ontem eu fui entender. Quando eu vi, muitas vezes ele fala lá em Daniel 10, que desde quando a gente buscou entendimento nele, ele já ouviu nossa oração, e que ele está vindo em resposta. Quando a gente vê lá em Isaías, falando no Isaías 41, que ele fala que ele não nos abandonará, que ele estará sempre com a gente, segurando com a mão direita dele, vitoriosa. E tantos versículos, e de que maneira grandiosa que Deus vem sustentando, quando Deus fala que ainda que uma mãe, que o amor de uma mãe é muito grande, ainda que uma mãe abandone, esqueça do seu filho, ele jamais abandonará, ele estará sempre com você. Quando ele fala para Josué, que aonde Josué colocar a planta dos pés dele, ele estará com ele, para ele não temer, para ele seguir em frente. Como que a gente se enche dessas palavras, como que a gente se fortalece vendo que Deus essa semana falou que o Criador é maior do que tudo que foi criado. E muitas vezes a gente fica olhando para o que foi criado e esquece de quem criou tudo isso. Foi o que eu falei várias vezes, que quando eu me vi numa situação que eu não tinha diagnóstico nenhum, Deus falou no meu coração: quando o mundo fala que não tem jeito, eu sou dono desse mundo. Então é a mesma coisa. O Criador é maior do que tudo que foi criado. Tudo que foi criado. E eu tenho falado muito sobre oração. Esse ano a gente tem falado muito sobre oração. Inclusive acabamos uma campanha de intercessão que foi muito abençoado, muito mesmo. Para mim foi muito edificante. Deus me surpreendeu com muitas coisas. É grandioso as coisas que Deus faz, que a gente não estamos imune de passar pelas provações, porque nesse mundo a gente vai ter aflições, mas para a gente ter bom ânimo. E eu estava lembrando essa semana de muitas coisas que estava falando no meu coração sobre notícias que a gente recebe, qual a nossa reação? Qual a nossa reação? Aí eu estava lembrando, essa semana, e eu ainda fiz uns vídeos assim que não estava completo, eu lembrando de Josafá, quando viu aquele exército vindo para cima dele, e com certeza ele se desesperou, mas ele teve uma reação normal, porque veio um exército, ele não estava esperando, e com certeza ele ficou assustado, ficou com medo,
Mas ele reagiu de que forma? Ele orou, jejuou e buscou no Senhor. Aí lembrei de Davi também, quando estava na cidade de Ziclag, que teve o ataque na cidade dele e levaram tudo. Quando ele chegou lá, tinham levado tudo e as pessoas que ficaram lá ainda queriam apedrejar ele. Você imagina a dor e o desespero de perder tudo e ainda as pessoas ainda quererem apedrejar nele. E ele chorou, ele teve a reação normal do desespero, tudo. Mas depois ele foi buscar no Senhor, ele foi buscar se fortalecer no Senhor, foi lá, lutou e buscou todos. Lembramos de Neemias também, quando Neemias recebeu a notícia também da sua cidade, da sua família, que estava tudo destruído. Neemias também chorou, teve a reação e depois ele buscou em jejum, oração e se fortaleceu no Senhor. Tantas histórias que a gente vê. Josué, quando Moisés se foi, ele ficou também. E depois Deus falou para ele que ia estar com ele do mesmo jeito que teve com Moisés. Então, as circunstâncias, elas acontecem e elas vêm assim como se fosse, às vezes, como se fosse um tapa que te dá nas costas e você se desequilibra, que você não está esperando. São notícias ruins que às vezes você fica, não sabe aonde que tá, não sabe o que está acontecendo, mas ações, reações, situações que acontecem na sua vida que normal, mas o que vai fazer a diferença é de que maneira você vai reagir contra isso. De que maneira? Porque podemos ver na palavra também que o dia mau vai chegar para todo mundo e que a gente tem que estar com a armadura de Deus. A gente tem que estar com a armadura de Deus. Então, todos que a gente vê tiveram como que eu vou falar? Agiram de maneira normal. Receberam uma notícia, choraram, se desesperaram, mas reagiram, foram buscar no Senhor, E eu estava meditando sobre tudo isso e eu não sabia o porquê que eu estava passando com tantas coisas assim na minha cabeça, assim, e eu vim meditando e estava meditando sobre oração. Ainda ontem eu estava falando sobre as nossas orações, que às vezes, assim, muitas pessoas, assim, oram e a oração, a gente tem que sempre mostrar, assim, falar para Deus o que a gente quer, mas que seja concluída a vontade dEle. E muitas vezes, assim, o jeito que Deus quer vem de uma forma que a gente, que as pessoas, assim, não esperam muito. Mas Deus vê Deus faz as coisas da forma dele, mas tudo coopera para o bem, tudo leva para o caminho do bem. Ainda ontem eu estava falando que eu tinha visto uma vez um testemunho de uma mãe que ela orou, que ela queria que o filho saísse das drogas. Aí ela orou para Deus proteger a vida dele, E o filho foi preso. E ela, através das circunstâncias, ela questionou. Ela falou: Senhor, eu pedi para o Senhor para proteger o meu filho foi preso.
Mas aí, diante daquela situação, ele foi evangelizado dentro do presídio e entregou a vida dele para Jesus. Então, Deus tem a maneira dele. São coisas assim que a gente não entende, que a gente não deve questionar, a gente deve crer que ele é nosso Pai e ele sabe o que é melhor pra gente. Como que Deus não vai ter controle em tudo? Ele fez tudo de um modo perfeito, tudo perfeito. A gente vê tudo. Se a gente parar para olhar tudo, o tempo, o tempo de cada coisa, o controle das coisas, do mar, do vento, tudo. Deus controla tudo. Como que ele não vai conseguir controlar a sua vida? Então, a oração é muito importante, muito importante mesmo. De manhã você tá entregando na mão de Deus, porque o que a gente não pode o que a gente não pode fazer, a gente tem que entregar na mão de Deus. Na verdade, a gente não consegue fazer nada, tudo a gente depende de Deus mesmo. Tem que estar entregando tudo na mão dele. E a oração, esses dias eu estava meditando para uma forma mais simples para estar explicando. Que eu vou estar dando um exemplo do que aconteceu comigo. A oração, um dos exemplos, né, mais recentes que aconteceu ontem, a oração é como se fosse como que eu vou explicar? Uma vacina. Não é que você vai orar, ela não é que você vai ser feita a vontade de Deus, as coisas vai acontecer, tá tudo no controle de Deus, mas como que eu vou falar? Às vezes uma criança leva uma vacina, vamos se dizer, de paralisia infantil. A vacina, a probabilidade de acontecer alguma coisa é bem difícil, mas corre o risco de ela pegar uma paralisia, mas a paralisia não vai ser tão forte, como se ela não tivesse tomado a vacina. Então, quando a gente coloca na mão de Deus, é desse jeito. Eu tenho muita confiança nas minhas orações, nas coisas que eu falo com Deus. Eu confio muito, eu agradeço muito. Eu falo isso porque essa semana, com todas essas palavras que eu tava, de fortalecimento, de ação, de reação, de tudo que estava acontecendo, sobre pensar dessa forma também de que tudo coopera para o bem, tudo tá na mão de Deus, tudo isso que eu tô passando para vocês. Ontem eu acordei um pouco assim, angustiada. Eu falei assim, meu Deus, por que eu tô desse jeito? Aí eu ainda falei, aí eu recebi uma notícia, que meu filho tinha sofrido um acidente e que tinha caído na fábrica, tinha virado uma coisa em cima dele. Aí na hora, eu só perguntei assim, o que aconteceu? Ele se machucou? Foi grave? Aí o meu marido falou, não, ele tá andando, não tem nada assim, foi só um cortezinho e tá tudo bem. E quando eu desliguei o telefone, eu mesmo me autoanalisei. Eu não me desesperei, eu não chorei. E na hora, assim, veio aquela imagem, assim, quando ele falou que caiu alguma coisa, quis vir aquela imagem de destruição, mas só que começou a passar
um filme na minha cabeça de tudo isso que eu estava alimentada a semana inteira. E, e eu estava com outra pessoa e a outra pessoa ficou assim, meu Deus. Eu fiquei assim, me autoanalisando. E depois Deus permitiu, deixando meu coração assim, até mais tranquilo, de o meu filho vir em casa trocar de roupa. E eu vi ele andando, eu vi ele normal falando, eu vou lá no médico, lá só. Então, naquela manhã, naquela manhã, assim, geralmente eu oro em geral, mas só que naquela manhã eu orei repetindo o nome dos meus 2 filhos e do meu marido e pedindo a proteção deles. Deus tinha colocado no meu coração. E quando foi umas 10 horas aconteceu esse acidente e, e eu vi a força de Deus, eu vi o poder de Deus naquela situação e eu agradeci muito, 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 porque quando a gente vê assim que poderia ter sido um estrago mesmo, porque o que caiu em cima dele é só a mão de Deus mesmo, foi um milagre. É assim, não ter. Você imagina o que pode acontecer cair nas costas do menino eu glorifiquei o Senhor de ele tá me dando paz naquele momento, de eu estar tão confiante que estava na mão de Deus, que Deus sabia o melhor para ele. Eu não me desesperei, eu fiquei totalmente tranquila. E, e essa força essas experiências que a gente tem é grandioso, assim, eu passo para vocês porque às vezes assim a gente compartilha com as pessoas porque a gente sabe o dia de cada um, o desespero de cada um. A gente está na mesma caminhada, na mesma caminhada. E é por isso que eu estava também. Agora vai começar o que me levou a fazer esse vídeo. A parábola do bom samaritano. Eu estava meditando e para concluir esse vídeo até aqui, antes de começar a fazer, me veio essa parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Aqui você vê que a dificuldade da pessoa que estava perguntando para Jesus quem era o próximo dele. Quem era o próximo dele? Ele sabia de tudo. Ele sabia o que estava escrito na lei, ele respondeu, ele tinha conhecimento, mas ele não entendia. Porque aqui mais fala, mas ele querendo justificar-se, perguntou Jesus: E quem é o meu próximo? O meu próximo. Muitas vezes a gente vê o próximo como as pessoas que estão do lado da gente. O próximo é a pessoa que concorda com a gente. O próximo são as pessoas que falam palavras que agradam a gente. O próximo são pessoas alegres. São pessoas que... O próximo são pessoas selecionadas por nós mesmos. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Aí
é quando Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Ame e faça para o seu próximo, para qualquer pessoa, o que você quer para você mesmo, como se fosse um espelho. Como se fosse um espelho, como se cada vez que a gente fizesse as coisas para as pessoas, a gente olhasse para elas e nos visse. Ou visse Deus, né? Que Deus fala que é como se Deus falasse que é a mesma coisa. Quando as pessoas se aproximar da gente, a maneira que a gente agir, que a gente esteja olhando para a pessoa como se fosse a gente ou como se fosse Deus. Aí, mais lá na frente, Jesus fala a parábola. Em resposta, disse Jesus: um homem descia a Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram-se e foram deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se nas feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Aqui fala que o homem ele descia de Jerusalém a Jericó. Ele descia. E essa descida de Jerusalém a Jericó é a nossa estrada da vida. Quando ele caiu na mão de assaltantes, que lhe tiraram roupas, espancaram e foram deixando quase morto. Nessa estrada da vida, muitas percas. Vamos dizer, a estrada da vida seria aqui na terra até a vida eterna. Quantas percas já aconteceu na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele foi espancado, levaram roupas, levaram tudo dele, deixaram ele semi-morto. Quantas percas que as pessoas perdem às vezes, famílias, casamentos, quantas coisas. Às vezes a gente vê quantas pessoas, quantas percas, quantas feridas, quantas mágoas, pessoas com depressão. E aqui fala que ele estava semi-morto. Aconteceu descendo pela mesma maneira um sacerdote, quando viu e passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. E aqui nos mostra claramente o que Jesus falou aqui em resposta: ame o seu próximo como a si mesmo. Aquele homem que passava, que teve piedade dele, que fala aqui, o samaritano que teve piedade dele, ele olhou para aquele homem semi-morto ali, e eu acredito que ele olhou que como se fosse ele mesmo, que nessa caminhada da vida, todos
todos nós pode acontecer com a gente, com qualquer outra pessoa, e que nessa caminhada da vida tem muitas percas, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. E quando eu acredito que aquele samaritano olhou para aquele homem semi-morto, ele olhou com um olhar de misericórdia, com um olhar que ele poderia estar naquela situação. Então, ele o amou como a si mesmo, que a gente não está imune de acontecer nada na nossa vida. E aqui, Jesus fala no final, aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Porque a gente tem que buscar ter essa misericórdia e olhar sempre para a maneira que Deus trata a gente. A misericórdia do Senhor todos os dias na nossa vida. Nós não somos merecedores. Sem a força do Espírito Santo para estar realmente andando no caminho, obedecendo, só com a força do Espírito Santo. Só com Ele nos guiando, nos protegendo, nos mostrando o caminho. E me fez ver dessa maneira que nessa caminhada que fala aqui de Jerusalém a Jericó, vai acontecer muita coisa, que a gente tem que se fortalecer no Senhor, tem que se fortalecer e tá sempre renovando as nossas forças nele, porque de muitas maneiras Deus fala pra gente que basta o dia mal, que a gente estamos aí à vista de coisas ruins, de coisas que acontecem na nossa vida, mas só que Ele vai estar sempre nos sustentando. Então, o quanto que é importante a gente estar buscando tudo isso no Senhor, para a gente estar tendo paz, para a gente estar buscando de Ele estar nos sustentando, porque quando a gente olha isso daqui, e às vezes diante de tantos, todas as pessoas têm as suas adversidades, todas as pessoas têm as suas tribulações, mas que a gente alcance essa força em Deus, que quando acontecer, de a gente ver o próximo desse jeito, que Deus nos dê força e coloque a misericórdia no nosso coração, de estar ajudando, de estar olhando, porque aqui, vamos se dizer também, que passaram muitas pessoas por perto dele, me trouxe memória agora, muitas pessoas, as críticas, a pessoa estava jogada ali no chão, eu não sei, o homem foi roubado, e às vezes a gente vê em noticiário mesmo, que às vezes a pessoa tá ali, você vê um monte de gente passando, aí as pessoas não se aproximam, não sei, às vezes pode ser um traficante, às vezes pode ser isso, eu não vou me envolver com isso, sei lá o que a pessoa fez de errado, às vezes a pessoa mereceu, me fez lembrar de Jó, quando Jó estava passando por tudo aquilo, e foram falar para ele, será se você está passando por tudo isso, porque você não semeou errado, você não fez isso, você não fez aquilo? Não é a nossa parte questionar. Não é. Até Jesus veio para servir. E ele tinha o poder de fazer muita coisa e ele não. Ele veio para servir, para nos mostrar
pra gente não questionar, pra gente obedecer, porque tudo que a gente fizer, a gente está fazendo, semeando pra gente mesmo, E muitas vezes, o que parece ser, que nem no caso de Jó, não é. Tanto é que no final, Deus mesmo fala, vocês não falaram coisas corretas do meu servo Jó. Então, aqui, a única coisa que Deus pede para a gente amar Ele de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e amar o nosso próximo como a si mesmo. Ou como, olhando para você, olhando para Deus, que a gente venha tá buscando mesmo em oração, fortalecimento em oração. Eu tenho falado muito para as pessoas sobre oração. Busque o seu relacionamento com Deus. Busque estar conversando com Deus. Busque. Eu finalizo com esse salmo que Deus colocou de manhã, que concluiu tudo, tudo que aconteceu essa semana comigo. E Deus, assim, sempre trazendo refrigério pra gente. E eu coloquei o Salmo 91, e eu vou estar lendo algumas partes para você. Que aqui fala que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em que eu confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas, sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será um escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente se você olhar para o Altíssimo, seu abrigo, o Senhor, o seu refúgio, nenhum mal atingirá, nenhuma desgraça chegará na sua casa, porque os anjos lhe dará ordem a seu respeito para que protejam de todos os caminhos. E aqui, mas no final fala: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que palavra maravilhosa nessa manhã que eu finalizo com vocês, para vocês estarem apresentando todos os dias a sua vida, a vida da sua família. Ore, 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 porque você não sabe de tudo que Deus nos livra durante o dia, de todos os livramentos. Então, ore, 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 entregue tudo ao Senhor, tudo que as suas mãos não conseguem alcançar, que só Deus pode fazer. Deus abençoe seu dia.